Mas eu disse que é assim no contexto. Portanto, no início, já prepara. E dentro do contexto, isto ressalta, o que eu estou a dizer, estou bem fundamentado, porque ressalta do contexto. E cada narrativa, cada pequeno relato, tem que ser situado no contexto. E vejam que os três sinóticos colocam o mesmo contexto. Lucas faz uma ligeira diferença, mas tem o cuidado de também colocar sem mais ninguém. E põe Jesus em oração, ao contrário dos 12, que nunca fazem oração, nunca escutam o Espírito Criador, o Espírito maiêutico, só escutam o Espírito do poder opressor, mentiroso. Tenha esse cuidado. E depois vê que está só ele e os discípulos, não está mais ninguém. É outro cuidado. E no contexto percebe-se bem, porque as três narrativas dizem, as três versões dizem do mesmo episódio. São unânimes também em dizer que Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém semelhante coisa. Até esta de Mateus, depois desta barbaridade toda que meteu aqui, também conclui. Ao menos podia ter tirado esta frase, mas não, pô-la aqui na mesma. Não dissessem a ninguém, porque era uma mentira pura. Não correspondia ao que Jesus historicamente é. Não correspondia às suas práticas maiêuticas, ao homem maiêutico que ele é, ser humano maiêutico que ele é. Nos antípodas de poder político e os outros. Mas no contexto é o que vem a seguir, imediatamente a seguir, nas três versões. Quer dizer, coincidem no antes a preparar o ambiente para o questionário, para o interrogatório, para o inquérito. Coincidem na ordem final que Jesus dá, depois de ouvir o disparate, a confissão tão disparatada, tão oposta ao que Jesus é, a dizer terminantemente a proibir que digam a alguém, e não quer que ninguém ouça aquilo, por isso teve cuidado de ninguém estar ali por perto para ouvir, nem sequer o chão judeu, segundo Marcos e Mateus. Foi para a Cesareia de Filipe fazer este inquérito. E agora a forma como prossegue depois disto. Também coincidem as três versões. Diz assim, na versão de Marcos, diz assim, logo a seguir, depois de proibir que não dissessem a ninguém semelhante coisa, porque era mentira, e espalhar a mentira, a enganar as populações, que é o que a Igreja fez ao longo destes séculos, sempre andou a enganar-se e a enganar os povos. Começou depois a ensinar-lhes que o Filho do Homem, isto é a versão de Marcos, tinha de sofrer, logo na continuidade, começou depois a ensinar-lhes aos 12, que o Filho do Homem tinha de sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei, e ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E dizia claramente estas coisas. E acrescenta. Pedro, ora está, o tal, dá bocado, de momentos antes, porque a narrativa está apresentada assim tudo seguido. O Pedro, o mesmo de momentos antes, Pedro, desviando-se com ele, com Jesus, o chefe
do grupo, Pedro, desviando-se com ele, a tal pedra casmurra, o casmurro, desviando-se com ele um pouco ao lado, começou a repreendê-lo, a repreender Jesus. Quer dizer, o chefe do grupo repreende Jesus. Quer dizer, tu não estás bom da cabeça. Por ele ter dito aquilo, ter proibido o que proibiu. Começou a repreendê-lo. E agora por dizer que ia passar por estas coisas todas. Que é próprio de um ser humano desarmado. O poder não, o poder faz estas coisas contra os que não se lhe submetem. Não as sofre, fala-as, comete-as, pratica-as. E ainda é aplaudido, porque é vitorioso e depois tem os aplausos dos sobreviventes. Desviando-se com ele, começou a repreendê-lo. É mais que repreendê-lo, a increpá-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, quer dizer, estava a tirá-lo para a parte, mas ele não, mete-o no conjunto, e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro e disse, como é que é a repreensão de Jesus? Vai-te da minha frente, Satanás! Vá da retro, Satanás! E porquê? É a única vez que Jesus chama Satanás a discípulos seus. Vá da retro. Sai-te da minha frente, Satanás. Satanás. Do tentador. Porque os teus pensamentos não são os de Deus, Criador de filhas e filhos em estado de liberdade de maioridade, ante seres humanos, plenos e integrais, mas os dos homens, quer dizer, os do poder. Homens, aqui, no plural, representam os poderes, os homens do poder. Os sumos sacerdotes, era o rei David já há 1000 anos atrás, eram todos os outros ideólogos daquele projeto de poder, todos que tinham contribuído, de alguma maneira, para que esse projeto avançasse e agora estivesse na grande expectativa de que se fosse a concretizar historicamente. Há 2000 anos e nunca se concretizou. E nós nem assim abrimos os olhos. Portanto, ao mesmo Pedro, primeiro deu o disparate que deu naquela resposta, naquela confissão. E agora, Jesus, contra aquela confissão, para desfazer qualquer equívoco, e todos os equívocos que houvesse na cabecinha deles, destes 12, começou a dizer o que é que ia acontecer a ele. Portanto, se fosse o Messias vencedor, como Pedro tinha acabado de confessar, ele esmagaria todos os inimigos. E Jesus começa a dizer-lhes exatamente o contrário. Não vai esmagar os seus inimigos, vai ser esmagado por eles. E quem são esses inimigos? Os do poder, claro. Os do poder. Anciãos, sumos sacerdotes, Anás e Caifás, doutores da lei, os teólogos da época, do sistema, do império, do templo, e ser morto. Vai sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, os teólogos oficiais, e ser morto. E dizia claramente estas coisas. Exatamente o contrário do que Pedro tinha dito sempre sobre ele. Que era o Cristo vencedor que ia esmagar, ia derrotar tudo e todos, para impor o império de Deus. Já prosseguimos.